No vídeo de hoje vou falar dos acertos e erros estratégicos e talvez até marciais do polêmico Citizen Vigilante, filme proibido na Alemanha e distribuído grátis pelo Elon Musk. Um filme que está agitando as internet. Vai ter spoiler, um monte, e aqui eu vou avaliar as técnicas, as estratégias válidas e mostrar as besteiras para que você não acredite nelas e não tente repeti-las. Bora pro vídeo. Sou Marco Jimenez, aqui do Núcleo Dharma de Ribeirão Preto. Assisti ao filme 3 vezes, pretendo assistir pelo menos mais 2. Ele está disponível em várias plataformas. Eu disse várias. O protagonista é um americano rico, muito rico, e isso ajuda muito em qualquer coisa que você queira fazer. Ele tem negócios herdados do pai lá na Europa, local onde sabiamente manteve seu visto de turista, né? Porque sem cidadania, sem identificação completa, ele não é um herói, ele é um maluco que no mundo mais maluco ainda passa a parecer normal. E eu não sei se isso é bom ou ruim, mas é o que é. Tem traços de trauma e de psicopatia e parece ter por objetivo mover as pessoas a reagirem. Enquanto elas não sabem fazer isso, ele faz. Pelo menos é o que ele fica falando direto no filme. Já curtiu, né? Mas a película não é tão simples. Assista. Agora eu vou falar da ação, não vou detalhar a história. Já na primeira cena, para vocês se ambientando, uma mãe passeando com o filhinho. E aí uma facada aleatória do nada. Um maluco noiado passa e esfaqueia. Deveria ser sensacionalismo, exagero de filme, coisa só para chocar. Mas não é. A gente tem visto quanto disso, aqui e no resto do mundo. Lembram da Irina? E dos casos que estão acontecendo aqui no Brasil? Qual o aprendizado disso? Essa cena ilustra, para nossa bolha principalmente, a questão da distância de estranhos. Principalmente quando esses estranhos são estranhos. Como a gente já ensinou muito aqui nesse canal, sempre atento às mãos ocultas, evitar ficar a menos de 1,5 m de distância e dane-se se você parecer mal educado. Se afasta. Passado isso, na primeira missão do Vigilante, 3 mafiosos ou sindicalistas, não sei, vêm cobrar o taxinha de um comerciante. Vigilante faz uma emboscada e fuzila os 3. Eles nem viram o que aconteceu. Aprendizado? Primeiro, não seja mafioso nem sindicalista. Segundo, emboscada, na confiança de que nada vai acontecer e você tá seguro, os 3 bandidos baixaram a guarda, afinal só eles são maus. Vigilante sabia por onde passariam, o horário que chegariam, investigou e esperou no escuro, quietinho, sem discurso, sem interação, rosto coberto, armas e disparos diretos. Um serviço limpo, menos pro chão que ficou vermelho. Cena do ônibus maravilhosa. Ele tá num coletivo, ele se senta naquele banco mais atrás, em cima do eixo, o banco mais alto lá no fundo. A câmera pega sempre ele com um olhar atento, sempre escaneando o ambiente. 3 jovens entram azucrinando, 2 garotos e uma guria. Não pagam a passagem, aí o motorista vai brigar, não vai andar com o ônibus até os garotos pagarem. Fica aquele fala-fala. Vigilante intervém. Chega tirando. Não, ele paga as 3 passagens. Ficou frouxo? Será? Ou ele viu a micro oportunidade de dar uma chance para esses jovens, eles entenderem algo? Sentou ao lado de um e dá uma lição de moral. Um discurso muito bom, explicando que existe consequência para todos. Que quando alguém rouba ou não paga, isso acaba caindo no preço dos produtos e serviços, prejudicando todo mundo. É lógico, os jovens cagaram para isso. Um guri até ameaça puxar a faca, mas Vigilante puxa o cano e diz:
Hoje foi seu dia de sorte, pense muito nisso. E foi mesmo. Ele se afasta voltando para aquele banco mais alto no ônibus, onde ele pode ver claramente os jovens, não ia dar as costas, né? Não ia vacilar. E nessa cena, vários aprendizados. Primeiro, o local onde ele senta, o escaneamento constante, mas sem paranoia e sem se perder no celular, sempre observando em volta. Temos também a atitude de se mostrar disposto a intervir. Isso fortalece a sociedade. Claro que ele estava com seu seguro de bolso. Os garotos desceram do ônibus ainda azucrinando, aí ele olha fixamente, gravando o lugar onde eles estavam descendo. Era um parque. Depois, não nessa sequência, no filme o trio ressurge espancando e assaltando um outro adolescente. Vigilante, que devia estar de olho neles, vai pra cima, derruba os meninos com uma arma de choque, erro. Deixa a menina de lado porque ela tá assustada, outro erro. Manda o guri que estava sendo assaltado fugir e procurar os pais e fazer uma queixa contra os meliantes. Ou seja, minimamente a parte dele. Com os moleques no chão, no pisão, ele quebra as mãos dos dois chofres. Maravilhoso. Mas faltou. Já falo. Erros e aprendizados. Arma de choque não derruba. Arma de choque causa dor local e momentânea, não incapacita. Fique esperto com essas coisinhas de cinema. Principalmente você, mulher. No próprio filme ele demora uns 3 segundos em cada garoto, que é uma eternidade, numa briga para que eles caiam. Na situação ali, chegando pelas costas, como ele chegou, pancada na nuca e uns murros para algo não letal, claro. Ele tinha muita superioridade física e se desse merda ele tinha o seguro de bolso. Numa escolha mais violenta, claro, o uso de uma lâmina. Mas nós não queremos isso aqui. Ali ele não queria matar. A mensagem para a vítima, mandando ela prestar queixa, traz à tona a sua ou nossa responsabilidade de fazer algo, o mínimo que seja. Não precisa ser o herói, mas o mínimo. No filme ele é ovacionado em redes sociais, onde as pessoas querem mais homens como ele pelo mundo. Mas fazer algo não querem, né? Alguém faça alguma coisa, menos eu. Quanto a quebrar a mão dos garotos, foi feio, mas eu achei pouco. E não é sadismo, é pedagogia. Um joelho ali ia fazer eles terem mais tempo para pensar na vida. A recuperação não é fácil. Mas um erro maior foi acreditar que a menina era inofensiva. No filme funcionou bem, mas na realidade ela podia ter uma faca também. E aí não tem superioridade física. Mas seria uma cena digna, né? Ela puxa a faca, aí toma um chutão a la Leônidas no peito. Não teve, mas quem sabe numa versão estendida. Treinamento, o filme mostra ele fazendo uns exercícios bem básicos, mostrando uma obstinação e disciplina e uma manutenção mínima da saúde. O que ele mostra pra gente aprender? Que no mundo onde vilão não faz discurso e te mata pelas costas, você não tem que ser atleta e muito menos fisiculturista. Você precisa se armar como for possível e estar apto física, mental e estrategicamente para usar suas ferramentas. Emocionalmente também. Durante a trama, ele visita uma mulher hospitalizada e tem uma situação muito interessante aqui. Obviamente é alguém arrebentada por vagabundos. Ele pergunta para essa mulher em recuperação o que ela quer. Ela diz que quer que eles apodreçam na cadeia. Ou seja, ainda é uma pessoa condicionada à justiça civilizada e estatal. Um balde de água fria, ele explica como é um julgamento. Vai ter que reviver a história várias vezes e a defesa chamando ela de mentirosa, buscando falhas, contradições e serão anos de processo. Aí ela para, pensa e pede simplesmente justiça. Depois acontecem outras cenas aí e volta pro hospital. Um chefe da Interpol vai falar com ela e ela tá confusa, cita o outro policial que veio conversar. O investigador safadinho percebe a oportunidade e pede uma descrição física desse outro policial. A mulher saca o que está acontecendo e maravilhosamente dá uma descrição totalmente invertida. É maravilhoso e isso, na minha percepção,
salvou o vigilante. Aprendizado? Infelizmente hoje uma autoridade não representa necessariamente proteção para o que é certo. E legalmente você não é obrigado a colaborar. E você pode estar confuso. Aí tem uma cena onde ele está sendo interrogado. Isso é na Polônia porque devido a alguns fatos eles têm uma leve suspeita de que ele pode ser o vigilante. Por isso que eu disse que a mulher no hospital o salvou. Mas aí é interessante como ele calmamente dá os álibis, conta a sua história, diz por que estava em tal lugar, tal dia, ele tem tudo preparadinho e ao mesmo tempo ele toca levemente nas ilegalidades que ocorrem na investigação. Ele se preparou muito e mostrou conhecer os limites da lei. Fora, como eu falei, ele é rico, tem advogado bom, né? Aprendizado? Óbvio. Se você vai planejar algo, insira a opção de e se não der certo? E também aquela opção de e se me acharem? Se você vai entrar em algo, tenha pelo menos uma ou duas saídas. Numa cena de bar, ele salva duas garotas de um Boa Noite Cinderela. Uma coisa simples, ele troca copos ali, mas mostra como você pode agir e ajudar sem precisar atirar, matar, esfaquear, bater, porque nem tudo na vida é diversão, né? Nessa cena, aquele chefe da Interpol tá lá, coincidência, e presencia. E foi isso que levantou a suspeita sobre o protagonista. Por quê? Tá na lição, e essa é filosófica. Ali ele mostrou como é fácil agir e como nunca ninguém se mete ou faz alguma coisa, quando você faz, você chama demais a atenção. Principalmente da tropa de omissão de socorro, que fica com o pipi desse tamanho. Uma cena ruim agora. Em dado momento, a polícia encontra um dos seus esconderijos, não se explica como, nem mesmo se foi proposital, se ele vazou a informação. Mas vigilante está preparado. A cena é ruim. Mas depois até dá uma melhoradinha. Dentro da casa onde ele tem uma caixa de uns 3 por 3 metros, trancada e blindada com duas AK-47 muito mal posicionadas. E aí na cena a polícia, ao invadir, não tem postura tática defensiva nenhuma, deixaram os escudos para fora. Ele literalmente mata todo mundo. A cena é ruim, é ruim. Aí quando o reforço chega, ele já não está mais na caixa, então se descobre que lá dentro tem um alçapão de fuga. Menos mal, isso é inteligente. E aí quando a polícia abre a tampa, tem explosivos, né? São acionados matando todo o reforço que chegou e ferindo gravemente o tal chefe da Interpol. Erros. Não se enfrenta o Estado de frente. O Estado é muito poderoso. Você ajuda ele com seu dinheiro. A estratégia foi ilógica e foi tosca. Os policiais se protegeriam, haveriam reforços quase infinitos. Em minutos haveria um cerco, perímetro, vigilância, helicóptero. A estratégia ali mais funcional e óbvia, como ele possuía recursos, seriam explosivos pela casa e até mesmo ampliando a situação com um vazamento de gás. Tudo isso com vigilante longe. Mas pelo filme a gente dá uma perdoadinha nessa. Esse filme ele é inspirado num caso real de 2016, onde uma gangue violou uma garota de 14 anos, deixou ela para morrer e mesmo pegos tiveram penas anuladas. No filme isso ocorre, a garota não morre, e ele vai na casa dessa menina, que aliás, uma atriz muito bonita, que entregou muito bem o papel. Você via o medo na cara dela, porque assim, na história esses violadores estavam na rua livremente, o bagulho ia acontecer de novo. Ela me convenceu com aquela cara de medo, muito bom. Eu mataria em nome daquela expressão. Vigilante pergunta se ela queria justiça. O pai dela, preocupado, mas meio bananão, tenta desconversar. A garota entende o que está acontecendo e diz sim, que é justiça. Fez a parte dela, não teve aquele ai, não bate nele, vamos perdoar, ai, não é assim. Na sequência ele pega um juiz, justamente o que livrou os violadores, e alegou que eles eram vítimas de um deslocamento cultural. É porque eles são de uma cultura que permite estupros, né? Isso não é cultura, pelo menos na minha visão não é cultura, nem liberdade. Ele se disfarça de policial e aplica heroína no pescoço do juiz para ele desmaiar. Erro.
executa o cara fazendo parecer suicídio. Agora primeiro sobre essa ação. A cena exagera o efeito de uma injeção de heroína. É uma aplicação improvisada dessa no pescoço, principalmente intramuscular, não ia fazer ninguém perder a consciência, pelo menos imediatamente. Intramuscular, assim, pior ainda. Heroína é na veia. E na vida real, opioides e outros medicamentos, eles não funcionam assim instantaneamente, mesmo os medicamentos sedativos que têm a função de apagar a pessoa. Mesmo os que são administrados por via intramuscular, levam alguns minutos para produzir uma sedação significativa. Isso aí é um problema do cinema que contamina a nossa visão, que é essa licença artística comum de filmes de ação, que é o interruptor. Alguma coisa que derruba o vilão rápido. Além dessa injeção, tem a questão da arma de choque nesse filme, e isso também está no nível daqueles arremessos de faca maravilhoso. A faca tem um poder maior do que um tiro. E mesmo tiro, às vezes, não derruba a pessoa na hora. Então isso a gente tem que ficar bem esperto. Mas no caminho dessa cena com o juiz, tem uma cena idiota, totalmente dispensável. Totalmente fora do sentido do filme. Eu não entendi esse negócio. Ali coloca muita coisa sobre o tal vigilante em xeque. Quebra o personagem, foi uma cagada. Podiam eliminar essa cena. Essa cena que eu vou descrever vai de encontro com a opção dele de não executar os chofens no parque e nem os taradões do bar. Ele poupou essas pessoas. Essa cena é assim, para provar um ponto sobre controle e submissão, ele joga um carro aleatório para fora da estrada e mata. É mais ou menos que as pessoas são tão condicionadas a seguirem as regras que elas até morrem por isso. Elas não quebram a regra nem para sobreviver. Essa cena ficou esquisita porque realmente eram pessoas aleatórias, estranhas, ele não sabia quem era. E a gente vai falar sobre matar inocentes no final, porque essa discussão ficou boa na internet, boa de verdade. Ação final do filme, ele finalmente vai até a casa da família de um dos meninos que abusaram da guria. Foram 6 no total. Ali uma cena doriana, uma família feliz e plena, um ambiente alegre que contrasta totalmente com o da casa da guria violada. Colocar a cena lado a lado é maravilhoso. Era uma família feliz de 4 pessoas. Chega armado, rende todos. O menino violador tenta fazer uma merda e toma um balaço no joelho. Certíssimo, perfeito. Disparou com uma arma com supressor. Erro. Mas para mim o tiro foi perfeito. Ainda ele atribuiu a culpa a toda a família por conta da conivência, incentivo e apoio às ações. Infiéis traidores. Meninas ocidentais são prostitutas, elas querem isso. As pessoas merecem. Na conversa, todos ali mostraram compartilhar da mesma ideia. Quem cometeu o ato foi o garoto, sim, mas há uma rede por trás. Não só de discurso e opinião, que não são crimes, mas de franco direcionamento e incentivo para uma barbárie com infiéis e a execução desses atos hediondos. Vigilante faz uma armadilha chamando o resto dos moleques um a um e quando eles chegam são eliminados. Alguns debatem que a família deveria ser poupada. É uma discussão válida e para mim eu acho que é a parte mais polêmica do filme. Mas fora esses nossos voláteis freios morais, ali era impossível deixar a família viva. Impossível. Viram o rosto do cara, as vestes, o sotaque, eles identificariam fácil o vigilante. O anonimato dele acabaria ali e, por consequência, a missão. A galera do sapatênis em geral não entende muito essa dinâmica de violência, né? Não dá pra mexer com merda sem sujar a mão, não dá assim pra pegar pela beiradinha. A sequência de mortes nessa cena foi bem lógica, mas erro do silenciador. Supressor, que é o nome correto, ainda faz barulho. Num conjunto habitacional ali, um pombalzinho, alertaria vizinhos com certeza. Ou ele devia ter feito num ritmo único, rendendo todo mundo, amarrando e no final executando todos de uma vez, para o barulho ser num único momento e fugir. Ou lâmina porque é silencioso. Mas lâmina também depois de amarrar, render todo mundo. Tem muita discussão estupidamente válida sobre ele ter matado inocentes. A cena do carro na estrada,
inquestionável. A família, além de uma criação, eu diria até um treinamento voltado para destruição e abuso de infiéis, essa família protegeu esse violador e não se envolveu de forma alguma para tentar punir, reparar, compensar ou minimamente compreender a dor da família da garota violada por 6. Nunca demonstraram, segundo o filme, empatia ou arrependimento, pelo contrário, alívio porque ele foi inocentado. Uma família plena e feliz versus uma família destroçada. Agora pensa, você que tem valores, e se seu filho fizesse algo assim? Consegue cogitar? Eu nem consigo. Mas o meu iria rezar para pegar a prisão perpétua. E o juiz que livrou os violadores? Você achou que ele era inocente também e não deveria morrer no contexto do filme? Se você achou isso, ok, tem muita coerência. Agora, se você concordou com a execução desse juiz, ele não cometeu crime, ele não estava entre os 6, ele só protegeu os pobres meninos deslocados culturalmente, e tudo dentro da lei, tal qual a família protegeu os meninos. E aí? Ah, mas tem também os policiais mortos na ação, esse é complicado. Porque eles só estavam cumprindo um dever, não é? Sim. Mas nisso se colocaram na frente, poderosamente armados, de um oponente igualmente preparado. Moralmente, estavam defendendo seu salário e lutando pela instituição que falhou miseravelmente na proteção de inocentes. E ainda estavam tentando impedir a continuidade desse justiçamento. Isso não é uma situação comum, mas eles fizeram uma escolha. Sim, é sempre uma escolha. Ah, mas eu recebi ordens. Ordens divinas? Foi de Deus? Não, foi do meu superior, claro. E se você desobedece? Aí eu sou exonerado, né? Então aceita, você fez por dinheiro. Tem coisa bem realista no filme, mas também tem muita licença artística. Além dos tasers e das seringas, câmeras e outros métodos de investigação foram meio que ignorados. Métodos esses que podem ser ludibriados, mas isso acho que vai ficar para a parte 2, que falaram que vai ter. Eu gostei, Citizen Vigilante, assisti sem esforço, apesar dele ser tecnicamente bem amador, lembra bem aqueles primeiros filmes do Van Damme. Ele é meio que um taxi driver moderno, né? Que é um cara errado fazendo algo certo de um jeito bem errado. Confuso, né? Mas nosso mundo tá assim. Foi diferente daquele filme último do Superman, que apesar de profissional e milionário, eu não suportei 15 minutos. 15 minutos eu parei, não deu. Assistam Citizen Vigilante, é uma provocação em diversos níveis. Só por isso já vale a pena. E esse jeitão de falar Vigilante eu roubei descaradamente do canal Gigante Richard, que fez, aliás, ele foi um dos primeiros que fez 2 análises excelentes do filme, fora que ele é muito zoeiro. Discordamos da questão inocentes em alguns pontos, mas eu creio que o fato dele andar desarmado conta. Eu sei que você não anda armado, vamos mudar isso? Principalmente em coisas tão provocativas assim, ouvir e entender quem pensa diferente é parte do aprendizado. E o vídeo dele foi o melhor vídeo a respeito que eu vi. Deem uma olhada. E espero mais vídeos de gente opinando, dando a opinião sincera, mostrando o que pensam. Tutubers, façam a sua parte. Exponham o que vocês são e o que vocês pensam. Chega de maquiagem, né? Obrigado pela participação e paciência de todos e até o próximo vídeo, gente. Até lá. Lembrando que eu faço isso por vocês. Só quem viu o filme vai entender. I do this for you. Until you learn to do it for yourself.